Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus faça parte dos nossos lares e que possamos neste momento abrir os nossos corações para que possamos receber um pouquinho dos ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus e transformar em ações para o nosso dia a dia. A reflexão desta noite fica em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 13 e o item é o 4, os infortúnios ocultos. Essa linda narrativa de Allan Kardec vai nos trazer diversas reflexões. Então vamos acompanhar aqui alguns itens que ele traz nessa narrativa para que possamos assim fazer uma reflexão para o nosso dia a dia. Ele diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, mas há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Ele fala para a gente exatamente isso. Que a gente, nos momentos de grandes calamidades, como essa que a gente está passando, através dessa epidemia, é quase que um impulso natural da gente querer ajudar as pessoas, etc. e tal. Então as pessoas que mais estão aí pedindo ajuda, etc. e tal, a gente faz o que a gente pode para poder ajudar. É uma coisa quase que natural, é uma chama mesmo natural do ser humano. Acontece que existem então aquelas calamidades que estão despercebidas e é essa que ele nos chama a atenção. Aqueles que precisam da nossa ajuda, mas que nós nem sabemos onde eles estão. Né? Então, diante da sua narrativa, ele diz que uma senhora acompanhada de sua filha vai até um lar para poder ajudar essas pessoas que ela sabe que, mesmo que não tenham pedido, ela sabe que estão precisando de ajuda. Então ele continua sua narrativa dizendo o seguinte a respeito dessa senhora, acompanhada de sua filha. Né? Ele diz o seguinte: traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Olha só que coisa linda. Como que a gente está praticando a caridade? Como que nós estamos ofertando ajuda às pessoas que necessitam? Aqueles que muitas vezes nós sabemos que eles, às vezes por orgulho, ou que não seja por orgulho, ou porque não chegou até o nosso conhecimento, eles estão necessitando de ajuda. E então a gente resolve praticar essa ajuda. Como que nós estamos ajudando? Aqui ele mostra pra gente que ela pratica essa caridade sem fazer com que eles recebam o benefício sem ficar intimidados, sem se sentirem constrangidos com aquilo. De que forma que estamos praticando a caridade? Será que nós estamos realmente dando e observando essas nuances da vida? Porque muitas vezes a gente pega alguma coisa, a gente constrange as pessoas da forma com que ajuda, da forma com que a gente ajuda elas. Será que nós estamos fazendo isso de forma concreta, de forma positiva? Essa é a reflexão que ele traz para a gente aqui. Então, dentre umas das protegidas que ele conta dessa senhora, essa senhora vai até a casa de uma moça que tem muitos filhos, mas que o marido está hospitalizado. Então ela está desprovida de alimentos, ela está necessitada de diversas coisas muito necessárias. Então, além de ela ajudar, além de ela ir lá consolar, sem fazer corar, sem fazer a pessoa se sentir envergonhada, ela ainda faz uma outra atitude muito interessante que Allan Kardec narra para a gente no item seguinte. Ele diz o seguinte: o pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com seu trabalho prover as necessidades da família. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Olha só que cuidado que tem essa senhora. Além de ir lá levar o que necessita aquela família, ela sabe que o marido daquela senhora, né, o pai daquelas crianças, está no hospital.
ele tá com algum enfermo, com alguma enfermidade, com alguma coisa, e é que ele necessita também, ele deve estar aflito lá no hospital. Olha o cuidado dessa senhora. Ela pega e vai até o hospital onde está esse pai, e então conforta ele dizendo que ela já fez tudo que era necessário para ele ficar tranquilo lá, para ele se recuperar e após isso ele poder sair de lá e então ir cuidar da sua família. Esses cuidados nós temos que ter. Muitas vezes as pessoas necessitam que nós ajudemos elas, não somente com alimento, não somente com coisas materiais. Nós precisamos também observar que muitas vezes as pessoas estão aflitas, estão se consumindo internamente e necessitam sim de um consolo. O que é o consolo? É você levar um pouco de abrigo para a pessoa, dizer para a pessoa que aquilo vai passar, que tudo passa. E que muitas vezes, olha só o cuidado dela, além de ajudar a família, ainda foi lá e contou pro marido e dizendo pro marido: se recupere em paz, não fique aflito, não faça com que sua saúde fique mais prejudicada. Olha só que carinho, que conforto que ela trouxe para aquela família. Então, ele continua dizendo a respeito dessa senhora o seguinte, Allan Kardec: visita ela a todos os seus protegidos. Não lhes pergunta qual é a crença que professam, nem quais são suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Allan Kardec traz uma coisa muito importante para a gente. Como estamos direcionando a nossa caridade? Será que nós estamos direcionando a nossa caridade segundo os nossos interesses? Será que nós pensamos assim: bom, aquele ali é da minha família, então eu ajudo. Ó, aquele não é da minha família, então eu não tenho responsabilidade sobre ele. Ou então, será que estamos pensando assim: olha, aquele pertence à mesma religião que eu, aquele eu devo ajudar. Mas aquele lá não, aquele lá inclusive, ele fica sempre contrariando, dizendo que o que eu acredito não serve para nada, eu não tenho que ajudar ele. Será que estamos realmente praticando a caridade como tem que ser feita, como Jesus nos ensina através dos evangelhos? Então ele mostra aqui que essa mulher, na narrativa de Allan Kardec, realmente ela faz como Jesus nos ensinou. Não importa a opinião das pessoas, não importa as crenças, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa absolutamente nada. É um ser humano, todos somos irmãos. Devemos dessa forma ajudar aqueles que estão ao nosso alcance. Quem seja, da forma que seja, a pessoa está necessitada, nós devemos contribuir, nós devemos ajudar a pessoa da forma que podemos. Allan Kardec continua então dizendo a respeito dessa senhora a seguinte coisa, e uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: qual o seu nome? Onde ela mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. Essa senhora está sendo a consolação daquelas pessoas que ela ajuda. Sejamos nós também a consolação daqueles que estão à nossa volta. Sejamos nós a consolação de qualquer pessoa que se dirija a nós. Temos que ter o nosso coração aberto, temos que ter o nosso coração sempre destinado ao bem. É a única coisa que nos leva à redenção, é a única coisa que nos favorece, é ajudar o próximo. Porque assim, à medida que ajudamos o próximo, estamos ajudando a nós mesmos. Estamos entendendo as dificuldades do próximo, que são as nossas dificuldades. Allan Kardec continua da seguinte maneira: por que tão singelo traje, ele diz a respeito da senhora, para não insultar a miséria com o seu luxo? Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. Olha que coisa muito interessante, como estamos fazendo com que aqueles que são os nossos filhos, que são aqueles que nós conduzimos muitas vezes em nossas famílias, na nossa vida pessoal, como que nós estamos
ajudando em torno do Evangelho a mostrar como fazer, como não fazer, direcionar, como estamos direcionando aqueles que necessitam, aqueles que precisam da gente. Então essa mulher, ela leva com ela essa filha dela, com o intuito de mostrar para a filha como deve ser feito, de que forma que ela faz, de que forma com os exemplos dela a filha pode absorver isso e realmente absorver esse ensinamento, né? E ele continua aqui o seguinte, dizendo agora da filhinha que acompanha ela. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Dispensar cuidados é praticamente dar tudo. A gente acredita somente que a caridade é algo que a gente pega material e dá para alguém. A caridade principal é aquela que cuida. E muitas vezes cuidar das pessoas não é dar nada material. É sentar do lado da pessoa e escutá-la muitas vezes. Sim, escutá-la. Não dizer para a pessoa assim, olha, fosse eu, faria assim. Não. Muitas pessoas necessitam falar apenas. Necessita que escutemos. Escutemos elas. Isso é caridade também. Isso também é amor ao próximo. Isso também é paciência, é compaixão, é consolo. Temos que trazer isso para a nossa vida. Allan Kardec, dizendo ainda desta mulher, ele diz o seguinte: em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignora, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Eu acho que é o caminho que todos nós devemos ter. O caminho de não ficar mensurando, não ficar medindo aquilo que fazemos. O que importa é a nossa consciência. Quantos de nós podemos sentir mal da consciência em ter tido a oportunidade de ajudar aquele que estava ali necessitando naquele momento? Muitas vezes nós não o enxergamos porque nós entramos dentro de nós, dentro dos nossos problemas, com um egoísmo tão grande, mas tão grande, que passamos a enxergar somente nós. Quando a gente observa a nossa volta, a gente começa a perceber que há pessoas que podemos ajudar com aquilo que temos. Se formos esperar não termos nós problema nenhum para poder ajudar o outro, nós nunca vamos ajudar ninguém. Nós temos sim que, através dos nossos problemas, procurar a solução, mas observar, porque às vezes há pessoas que necessitam mais do que nós. Há pessoas que estão ali implorando ajuda, mas não conseguem gritar. Esses infortúnios ocultos nós temos que estar muito ligados e prontos para poder ajudar quando podemos. Porque muitos de nós ainda ficam imerso dentro do egoísmo e observando, e somente observando os nossos próprios problemas. Podemos observar ao nosso redor e às vezes muito próximo a nós, há pessoas, há seres gritando por ajuda e nós não observamos e nós não ajudamos. E depois a consciência lá na frente vai falar pra gente: poxa vida, por que eu não fiz? Eu podia, eu tinha o que ela precisava. Não importa o que, não importa se é material, não importa se é ouvir a pessoa, não importa se é ali ajudar em alguma coisa. Nós poderíamos ter feito, mas não fizemos. Isso pesa a consciência, não tenha a menor dúvida. Temos que fazer essa reflexão diariamente, constantemente em nossas vidas. Allan Kardec então termina dizendo da seguinte maneira: certo dia, no entanto, imprevista circunstância
leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Então ela diz: silêncio! Ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Allan Kardec termina de forma perfeita, porque quantos de nós ainda praticamos a caridade em torno de termos nós a recompensa, quando na verdade não temos que desejar recompensa nenhuma. Nós somos todos irmãos, todos nós temos os mesmos direitos. Se eu durmo numa cama, todos têm o mesmo direito de dormir numa cama. Se eu tenho abrigo da minha casa, todos temos o direito de ter abrigo de uma casa. Por que ainda diferenciamos? Por que ainda fazemos com que o outro pense que é menorizado em relação a nós, porque nós temos muitas vezes uma condição melhor financeira, ou porque nós temos uma condição melhor em termos de poder, de influência? Por que deixamos o outro achar que ele é menor? E o pior, porque achamos nós muitas vezes que somos melhores porque temos títulos, porque sou doutor, porque sou isso, porque sou aquilo, quando na verdade todos nós estamos apenas. Isso aqui é uma passagem, isso aqui é uma escola, a vida é uma escola que Deus nos oferece. E o que estamos fazendo das provas que Deus nos dá? O que estamos fazendo desse momento tão oportuno e tão benéfico a nós de podermos praticar a caridade? Nós só podemos chegar a Deus de uma forma, ajudando uns aos outros. Não há outra forma, é através do amor. Somente o amor leva a Deus. E quando Allan Kardec diz que essa senhora fala para aquela sua protegida, aquela protegida que vê ela e fica tão feliz de ver ela que quer falar para todo mundo o quanto ela foi beneficiada por aquela senhora, o quanto ela foi ajudada. Então aquela senhora diz para sua protegida: fique em silêncio, porque assim falava Jesus. Ela tinha dentro do coração dela a senhora, né? Não a protegida, mas a senhora tinha dentro do coração dela o Espírito que Jesus nos trouxe através do Evangelho, que é o de ajudar sem olhar a quem, sem querer alguma coisa em troca de recompensas, não fazendo também, e isso muitos de nós ainda fazemos, não fazendo pensando que estamos angariando um posto diante de Deus. Não estamos angariando um posto diante de Deus. Somos todos irmãos, todos iguais. Por isso devemos sempre observar o próximo e principalmente os infortunados ocultos, que são aqueles que muitas vezes gritam por ajuda, mas nós não os enxergamos. E então, neste momento, eu peço a todos, então, que feche os olhos e que possa, neste momento, agradecer a Deus pela bendita oportunidade de nos reunirmos todos aqui em torno do Evangelho de Jesus. Agradecer a Deus pelo bem que nos causa, pelo mal que nos é evitado e por todo o aprendizado que adquirimos todos os dias de nossa jornada. Que assim seja. Graças a Deus.